Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes de tudo, meu nome é Fernando Taironi. O meu é Rafael Lorenzoni. E começa agora mais um Inloco Podcast, um podcast voltado para arquitetura, engenharia e construção civil no geral. E para você que ainda não nos segue, nos acompanha no Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. E agora Spotify, a gente também tem a novidade do Apoia-se, né? A gente está lançando o Apoia-se, lançando objetivos lá, para ver se a gente consegue evoluir, né, o Inloco. O Inloco, a ideia nossa é entrar no quesito de contribuir com informações no mercado de arquitetura, engenharia em geral, e a gente quer seguir com isso, né? Então, o convidado de hoje é o Marco Artigas, né? É um cara que eu conheci, na verdade, na Arquitetura Paulistana, que é um curso super interessante, né? Eu conheci, na verdade, por alguns conhecidos que iam para esse curso e começou a falar bem. E, na verdade, até vou deixar uma coisa que acho que eu nem falei para o Marco, que foi muito curioso que eu me inscrevi, eu achei que era tudo muito, assim, muito rígido, papel e tudo mais. E daí passou um dia, 2 dias, ele me ligou, eu falei, nossa, como assim? O cara me ligou assim, até deu uma tremedeira na hora, eu falei, eita, o que está acontecendo? Aí eu falei, não, vamos lá então, achei super legal da parte de vocês, de entrar em contato, saber o interesse da pessoa que está se inscrevendo, quem é a pessoa, e eu fui lá, conheci vocês, poderia ter ido mais vezes, mas é isso. Então, agradeço por você estar disponibilizando o tempo, né, que é muito raro hoje em dia. E, bom, para começar, você pode falar um pouquinho das suas experiências, né, para a gente entrando na conversa. Bom, legal, Fernando, Rafael, eu agradeço bastante o convite. Eu acho que sempre que a gente tiver a oportunidade de contar e trocar informação, etc., e história, é sempre muito válido, ainda mais para um público que pode ser um público não só de arquitetura, né? Espero que bastante gente fora da arquitetura, da engenharia, escute também. Então, agradeço o convite. E, bom, e de fato, né, o Arquitetura Paulistana, que nem você comentou, ele já existe há muito tempo. Infelizmente, agora ele parou um pouco por conta da pandemia, porque é um curso que basicamente funciona com aglomeração, né? Sim, é a cidade, né? Viver a cidade. Exatamente. Então, o deslocamento, reunir 30, 50 pessoas dentro de um espaço, às vezes a casa de alguém. Então, já não é fácil sem a pandemia, com a pandemia é mais difícil ainda, né? Então, exatamente. A organização do curso depende muito, né, desse conceito de presença, vivência, né? Sim. E, bom, e sobre o que você pode falar sobre você para a gente iniciar aí? Talvez não é todos que conheçam, eu conheço um pouco de você. Você pode começar na sua trajetória, desde a sua formação. Eu acho que não adianta nem perguntar por que você escolheu arquitetura, né? Parar na arquitetura. Então, mas você pode, né, colocar um contexto aí, até no contexto familiar, vamos dizer assim. Tá, não, legal. Quanto tempo tem? A gente tem uns 20 anos para fazer esse podcast, então, para contar. Né? Aí é o tempo do convidado. Temporada 1, episódio 1. A gente fala que vai fazer episódio 2 porque é muita coisa para conversar. Não, de fato, eu sou de uma família que meu avô era arquiteto, Vila Nova Artigas, eu acho que bastante gente deve conhecer. Quem não conhecer, recomendo ir atrás. Sim. Enfim, eu sempre, todas as memórias que eu tenho, eu me imaginava fazendo arquitetura. E com exceção de um ou outro ano do ensino fundamental, que eu tive um professor muito interessante de biologia, e ele era tão bom professor que ele cativava muitos alunos a quererem fazer biologia, mas assim, a gente mal sabia o que queria fazer na vida ainda, né? Então, o que mais me marcou disso é a importância de um professor dentro da nossa formação, né? E então, dessa capacidade, dessa troca de informação, e ele era um professor super jovem, e então ele tinha essa coisa da relação. Então, para mim, a figura do professor sempre também foi bem presente. Minha mãe é professora, meu pai é professor, meu avô era professor, então o mundo da docência ele é bem forte dentro da nossa família, né?
E, enfim, daí a minha memória de fazer arquitetura sempre, para mim, sempre foi meio que arquitetura, assim, acho que até um ponto, talvez se eu tivesse parado para pensar, não sei se eu faria. Foi na loucura. Sei lá, né? Eu acho que é tão natural dentro da família o assunto, quando você conversa, as coisas são muito naturais. Então, assim, não te... obviamente teve uma reflexão, mas eu acho que a mesma surpresa que você, Fernando, teve quando você entrou para fazer arquitetura, eu também tive, embora eu tenha tido uma formação de família, uma educação de arquitetura já há mais tempo. Mas quando você começa a praticar, a desenhar, a fazer, a se debruçar, você vê que a arquitetura é uma coisa muito complexa e muito profunda. Sim. Tal. Que então, a gente, de fora, tem uma visão diferente, né? Então, a gente olha aquilo ali, tudo muito bonito, muito legal, só que quando a gente entra, até depois que a gente se forma, a gente começa a descobrir vários mundos, várias situações que ninguém contou pra gente, né? Então, que nem estava falando antes da gente começar a gravar, a questão burocracia. Ninguém conta pra gente que a burocracia é uma coisa que, às vezes, até de certo ponto desanima, né? Porque, às vezes, a gente tem uma visão dentro da arquitetura, pelo menos comigo, né? Não sei se pode complementar depois você. A gente vai contando uma história dentro da faculdade. Depois da faculdade, a gente acredita que está suficiente. E a gente descobre que a gente está muito longe de um resultado grande falando em carreira, assim. Sem dúvida, né? Eu acho que a arquitetura, eu costumo até conversar com a minha equipe, que aliás eu até queria agradecer eles por estarem conseguindo publicamente aqui, por estarem passando essa fase da pandemia, né? Que é uma fase muito difícil, eles estão trabalhando em casa, cada um, então a logística fica complexa. Então eu quero agradecer a Isa, a Isabelle Ribeiro e o João Maia. Sim. São os dois, a arquiteta e o arquiteto que trabalham comigo. Enfim, a arquitetura, eu costumo falar para eles, tem essa, sei lá, vamos dizer assim, 80% é uma parte de produção massiva, né? E os 20% tem uma parte de criação. Enfim, a gente pode repensar um pouco essa porcentagem, mas o dia a dia da arquitetura ele é muito puxado, né? Ele não é uma coisa glamourosa, nem nada como venderam para nós durante muito tempo. Mas ele não é, no meu ponto de vista, não é uma coisa chata, entendeu? É uma atividade trabalhosa. Sim. De aprofundamento técnico, aprofundamento de relações pessoais, psicológico até, de lidar, saber lidar com ansiedade, com diversos tipos de problema. Então, eu acho que enfim, o que a gente mais tenta fazer no escritório é tentar equilibrar as partes que são legais, tipo de você pegar um projeto novo, fazer um estudo preliminar, etc. e tal, com a parte tipo burocrático, projeto de prefeitura, ou mesmo projeto executivo, anteprojeto, etc. Né? Tentar deixar ele o mais equilibrado possível para tentar desfrutar um pouco, né, do dia a dia do trabalho. E acho que também a gente papel nosso se posicionar no mercado, né? Ver o que a gente mais gosta dentro de tudo que tem de possibilidade e falar assim, é isso que eu quero seguir. E eu acho que montar uma equipe também que pense nesse sentido também e depois todos se alinharem e tudo se torna mais fácil nesse sentido, né? Sem dúvida, né? E eu acho que daí tem uma inquietação que é subjetiva, né? Que por exemplo, como a gente estava conversando antes, eu, além do escritório, do Estúdio Artigas, né? Que é meu escritório, eu participo do IAB, do Instituto dos Arquitetos do Brasil, aqui no departamento de São Paulo, né? Que é o departamento estadual. Participo também, dou aula, né, como curso livre na Escola da Cidade, com arquitetura paulistana, mas que como ele está parado agora, eu estou com outro curso, que agora é em modo de live também, que é os sábados de manhã, o mesmo horário da arquitetura. Que legal. Que chama Arquiteturas do Sul Global, que eu organizo junto com o Pedro Vada, que também é professor da Escola da Cidade, e é um curso que a gente discute a produção contemporânea de arquitetura no sul global, né? Que não é em todo o hemisfério norte, onde a gente foi acostumado, onde a gente foi
a maior parte da nossa formação vem de lá, né? É uma forma até da gente contestar um pouco tudo que a gente aprendeu e toda essa massa de informação que veio de lá, dos Estados Unidos, Europa, etc., dos países ditos desenvolvidos, né? Então, a gente conversa com arquitetos de Moçambique, aqui do Brasil mesmo, do Norte e Nordeste. Agora, no sábado, dia 26 agora, 25, a gente vai ter uma conversa com 2 arquitetas africanas, né, na África do Sul. Então, fica o convite para assistir também. É bem legal. E é live livre ou tem uma questão do curso em si? Como que funciona? Não, é live livre, né? A gente combinou com a Escola da Cidade que o ideal seria fazer nesse esquema live, né? A Escola da Cidade e a gente chegou nessa conclusão, porque é um curso que aborda um tema super importante e super atual, contemporâneo. Então, a gente não achou que seria bacana... E é cultural também, né? Exatamente. Bem cultura de várias regiões que muita gente não tem nenhum entendimento do que existe por lá, né? Exatamente. Então, a gente está nesse... Então, é isso. Daí, além do Arquiteturas do Sul Global, que é esse curso, enfim, eu participo também do Instituto Virgínia Vila Nova Artigas, que é o instituto da minha avó e do meu avô, junto com mais parte da família e outros colegas também fazem parte do conselho. Então, meio que essas 4 frentes de atuação aí que eu tenho. Bom, então aqui, na verdade, eu já até formulei várias perguntas aí, vou ver se eu não esqueço de nada. Bom, vamos começar falando sobre docência. Você está bem, né, no meio disso. Como que você vê a formação dos novos arquitetos aí? O que você espera? A questão assim, acho que eu até vi você uma vez falando, a gente estava conversando indo para casa, assim, algo assim, pelo metrô, você falou que a gente hoje está procurando não sei se é a palavra certa, uma nova metodologia, um novo modo de projetar a arquitetura brasileira. Não sei se é assim que posso, mas você pode melhorar aí a situação. Às vezes eu nem lembro o que eu falo, mas às vezes eu posso mudar minha opinião também. Sim, não. Mas eu acho que na questão da docência, né, eu dei aula como professor assistente na Escola da Cidade durante 2 anos, aula de projeto. E desde então eu tenho cursos livres, né, que são outras experiências, né, de arquitetura. São, no meu ponto de vista, tão complementares quanto eletivas, etc., que a gente tem, né, dentro da faculdade. E no fundo, eu acho que a gente está, talvez o que eu tenha comentado, não lembro, Fernando, mas pode ser alguma coisa até de uma reforma curricular dentro da arquitetura, assim, né? Sim. Porque eu acho que os cursos de arquitetura, na sua maioria, não dá para eu colocar todos dentro do mesmo saco, mas na sua maioria estão muito atrasados, né? Eu acho que na questão da vida profissional ou até mesmo do entendimento do que é arquitetura hoje em dia, né? Tem várias maneiras de pensar. A impressão que é pouco tempo, né? Hoje em dia. Acho que sempre foi pouco tempo, 5 anos para uma arquitetura, né? A Escola da Cidade acabou passando para 6 anos. 6 anos, né? Mas mesmo assim, eu acho que talvez não seja nem só a questão do tempo, que eu concordo com você também, que é difícil, é muita coisa para a gente absorver, mas eu acho também na questão da abordagem curricular, né? Os problemas da arquitetura, as questões da arquitetura, quando o nosso currículo foi montado, que é muito a partir da década de 40, 60, etc., depois da reforma de ensino, principalmente da FAUSP, né? Que muitas outras faculdades acabaram seguindo um pouco esse currículo. Um padrão disso que acho que é ainda sucesso nesse sentido. Eu acredito que seja as principais faculdades ainda, né, referência de muitas faculdades de arquitetura, mas eu acredito que tudo tem que evoluir, né? Tudo tem que ter uma escadinha a mais, pensar em melhorar, e às vezes as pessoas que vão ficando, né, elas não conseguem seguir no ritmo que as pessoas que iniciaram, no meu ponto de vista, né?
Uhum. Sem dúvida, né? E é isso, acho que, por exemplo, eu não vejo outra forma ou um outro caminho para uma reforma, um começo de reforma curricular que não englobe as questões ambientais, de crise climática, mudança climática, de estudo das normas de desempenho, entendeu? Porque, assim, a gente não teve nada disso na faculdade. E a construção civil, aí o Rafael, como engenheiro, também sabe bem do que eu estou falando, é um lugar de muito desperdício, muita pouca racionalização dentro do canteiro, muita pouca especialidade. Então, assim, tudo isso vai gerando um ambiente muito negativo para as questões ambientais, né? Enfim, eu acho que o pouco uso da madeira, a exploração da madeira dentro da faculdade como matéria. Então, matéria de projeto é em madeira, sabe? A cálculo é em madeira. Essas coisas a gente não tem isso, né? A gente é uma coisa mais generalista, né? E isso ainda falando de madeira é uma coisa antiga, né? Hoje, todo dia surge uma tecnologia nova. Então, é um problema, porque o pessoal não aprimorou ainda o que era básico. Todo dia vem surgindo uma coisa nova. Então, assim, a tecnologia está atropelando o pessoal que está saindo. Você acha que isso tem muito a ver com, por exemplo, a gente vê que até pouco tempo atrás não existia normativa para madeira colada, né? Que a gente chegou a ver, acho que na Praça da Juventude, na Biblioteca São Paulo, né, falando sobre isso, que era muito complexo trazer uma tecnologia nova para o Brasil, sendo que demorava muito para ter uma normativa que atendia todas as normas para poder executar o projeto. Então, de repente, o proprietário do projeto fala, não, vai demorar muito e esquece disso, deixa disso. Você acha que isso dificulta muito também, até do ensino, até a situação real na arquitetura? Olha, eu acho que dificulta, eu acho que é quase uma coisa meio paradoxal, assim, porque se a gente não começar a fazer, as coisas não mudam, entendeu? Então, eu acho que é mais o tensionamento da arquitetura, da engenharia, etc., para mudar, do que ficar esperando, entendeu? Então, eu acho que tem que fazer, enfim, tem que, às vezes, até convencer clientes, sabe? Eu acho que tem que entrar dentro de uma luta coletiva, assim, né? Por isso que eu acho importante participar do IAB, ou de outros institutos, ou seja, ou a própria ASBEA, ou a própria Associação do Ensino da Arquitetura, a ABEA, né? Enfim, eu acho que essas organizações da sociedade civil que são feitas de forma coletiva, elas ajudam a reduzir esse tempo de mudança das coisas, entendeu? Eu acho que lá do IAB eu vejo muita coisa que a gente já conseguiu batalhar e mudar, assim, só por estar junto fazendo, entendeu? É um ajudando o outro, né? E sair um pouco da mazela do seu próprio escritório, né? De tentar resolver com uma casa individual, mas, pensar em política habitacional, política pública, de desenho urbano, etc., né? A gente começou o In Loco nesse sentido, tentar ver, por exemplo, sair da nossa bolha nesse sentido, porque nem tudo que a gente pensa é, na verdade, verdade absoluta para a grande maioria. Então, a gente vê que discutir ideias, conversar, ter opiniões diferentes é importante para a arquitetura, para a engenharia, para a construção, porque tem muita gente que não tem conhecimento, por exemplo, sobre madeira. A gente tem alguns episódios, a gente tem falado sobre madeira, aço, modelos diferentes de construção, até a gente vem uma convidada sobre bioconstrução, então acho que é a próxima, inclusive, né, a Natália. Então a gente quer trazer, na verdade a gente quer ouvir desde do cara que está na obra até o cara que, né, tem o lado técnico, tem, né, tanto o arquiteto quanto o engenheiro, até designers, enfim. Então a gente começou com esse projeto, né, na verdade, muito com essa ideia de tentar contribuir, mas eu também acho que é muito importante a gente debater em vários quesitos. Acho que a atuação dentro do CAL é importante, do IAB, como você disse. Então, bom, até como você já entrou no IAB, você pode falar um pouquinho que muita gente não tem esse conhecimento. Acho que o IAB é mais uma forma, mais um, como o pessoal fala? Sindicato. Mais um sindicato. Acho que você pode quebrar essa barreira nesse episódio, então, já que você tem bastante conhecimento nesse sentido. Fala um pouquinho para a gente o que é a atuação do IAB. IAB São Paulo, né? Tem outros IABs, até não sei se Sorocaba
tem alguma ligação aí? Explica melhor para a gente. Tem. O IAB, na verdade, a avó e o avô de todas as outras entidades de arquitetura, né? Do CAL, do sindicato, enfim, de todos. Inclusive o Instituto de Engenharia também, que é uma instituição bem antiga, assim, foi muito parceiro do IAB, né? Lá nos primórdios do IAB, vai completar 100 anos o ano que vem, né? O IAB Nacional, né? Então, já é uma instituição aí centenária, né? E, enfim, o IAB, ele tem o IAB Sorocaba, assim, a gente até conversa bastante com o pessoal. O IAB é uma instituição estadual, né? Então, todo estado tem o seu IAB, né? Que ele junto tem a representação do IAB nacional, do Departamento Nacional, né? E é interessante porque é um trabalho de rede, né? Então, sempre tem eu, atualmente, sou do Conselho Superior do IAB. Eu fiz parte da diretoria nas últimas 3 gestões, 2, 3 gestões, e agora eu estou no Conselho, últimas 2 gestões, e agora estou no Conselho Superior, que é a parte que faz essa representação nacional do IAB. Então, todo semestre a gente tem uma reunião, um encontro, que antes era presencial, né? Agora na pandemia acabou sendo de forma remota, mas que a gente discute todas as questões da arquitetura no âmbito nacional, assim. E você vê que é muito parecido, né? Acho que tem as suas particularidades por estado, sim, existe mesmo, mas a estrutura e as lutas, assim, elas são bem parecidas, né? Quais são as principais lutas, assim, que eu, se for ser bem sincero, eu estou mais afastado nesse sentido, né, nos últimos tempos aí, por várias situações, vários projetos novos, e você pode contar para a gente o que é as principais vertentes hoje? A nossa diretoria, a gente se organizou nos últimos, sim, as 2 últimas gestões, né, essa e a anterior, em 5 frentes, mais ou menos, né, que é a plataforma de ensino, a plataforma profissional, a plataforma de políticas públicas, né, profissional, políticas públicas, não vai me faltar alguma, mas, enfim, são essas frentes principais, né? São as principais do mercado de arquitetura em si mesmo. Entendi. Porque a profissional lida com tudo que é, por exemplo, a premiação do IAB que a gente faz, todo o diálogo com, enfim, com os escritórios de arquitetura, todos os diálogos com empresa de software, entendeu? A gente vai por esse caminho. A plataforma de ensino é uma plataforma que a gente propõe cursos, propõe diálogos entre as diversas faculdades, então a gente reúne, faz os encontros, vai nas faculdades contar um pouco sobre o que é o IAB, etc. Enfim, a gente tem um objetivo de que o IAB acabe virando meio que uma incubadora de projetos, de estudantes, etc. Ainda precisa de bastante dinheiro para isso, mas no final das contas está caminhando bem, assim, né? Tem vários cursos do IAB acontecendo, inclusive tem um de madeira, engenheirada, né? Que é bem interessante, é o engenheiro Arquimedes Costa, que trabalhou muito tempo na ITA, que está lecionando. E, enfim, daí tem a plataforma de políticas públicas, né? Então, que é uma plataforma, que a gente vai, fala direto com as prefeituras, com os vereadores, propõe... uma melhoria para a cidade em si. Questiona, por exemplo, o plano diretor. Vamos revisar o plano diretor. A gente vai lá e pergunta por que vai ser revisado. Então, agora assim, tem, né? 2021. Tem também. O IAB tem cadeira em quase todas os setores públicos, né? Então, cadeira dentro da Secretaria do Ambiente, dentro da Secretaria de Habitação, dentro da organização das operações urbanas. Então, assim, a gente sempre está lá, entendeu? Então, se vem alguém propor absurdos, o IAB sempre está batendo de frente. Do patrimônio, né? Então... Entendi.
E, bom, para os mais leigos aí, não sei se você consegue responder também, o que precisa para entrar na IAB? Então, a IAB é diferente das outras, né, do CAL, por exemplo. O CAL e o IAB tem uma grande diferença. O CAL, ele é um órgão que é uma autarquia, né, federal, que ele é obrigatório, né? Então você tem que pagar para poder atuar, né? Para poder fazer projeto, etc. E ele é regulamentador, fiscalizador, ele não é um agitador, né? O IAB é uma instituição que além de defender, etc., tal, ela não é obrigatório, então é um instituto de colaboração, tem a mensalidade, a anuidade, que é super em conta, para estudante, sei lá, o ano é R$50, dividido em 12 parcelas. Nossa, fica de graça. A gente costuma comparar com Netflix, com Spotify, custa isso, entendeu? R$19 por mês, por um ano, para quem já é formado, sabe? Então, eu acho que é uma grana bem investida, né? Todo mundo pergunta, mas o que ganha em troca? Ganha você lutar por uma cidade melhor, você ganha por você né? Contratos melhores, maiores, né? Uma estabilidade da profissão. Obviamente tem as coisas, né? De desconto na lojinha do IAB, desconto Mas não é o ponto forte. É o ponto principal, né? Não é, porque desconto por desconto, né? Eu acho que a gente não é uma instituição capitalista que quer, entendeu? A gente tá afim de... Por exemplo, ele luta por valorização do profissional. Por exemplo, eu vejo na parte de engenharia, que está muito desvalorizada. Eu prestava serviço em São Paulo e você via cada vaga para engenheiro que você fala, putz, velho, não investi na minha faculdade para isso. Não sei se acontece isso na arquitetura, que eu vejo que o pessoal é muito mais autônomo do que trabalhando, do que sendo carteira assinada ou prestando serviço, alguma coisa assim. Mas luta por vamos dizer assim, uma valorização do profissional? Luta, eu acho que em aspectos talvez não tão práticos como, por exemplo, um sindicato lutaria, né? Acho que são lutas complementares, entendeu? Essa é o interessante dessas entidades. O CAL, o sindicato, o IAB, a ABEA e a ASBEA, né? São as 5 principais entidades da arquitetura. Elas são complementares. Enquanto a ABEA está lutando pelo ensino, tem a ASBEA lutando pela questão dos escritórios, né, dos contratos, etc. Então, assim, e o CAL, como acho que a entidade mais rica, vamos dizer assim, né, acho que até financeiramente, ela tem o CEAL, né, que é onde concentra todas essas entidades dentro do CAL. Então, existe uma conversa entre todas elas para ter até um consenso de opinião e aí se defende uma coisa em uma linha só. Vamos dizer, uma pauta única. Né? Mas aí você sabe que a política é uma coisa bem forte dentro da arquitetura também. Então, assim, o CAL, o IAB, a ASBEA, às vezes tem posicionamentos políticos que não batem. Então, a grande sabedoria é a gente conseguir encontrar os denominadores comuns aí, né, para tentar lutar por essas mudanças que a gente está conversando, né? Eu falo isso. Opa, desculpa, pode ir. Tá com delayzinho, pode falar. Não, é que assim, eu falo isso pelo CREA. A gente vê não só em instituições particulares, né? Por exemplo, empresas contratando por um salário abaixo do que é o proposto, do que é o combinado e tal, e do que é o correto, né? Na verdade, mas também como prefeituras, né? Você vê lá alguns concursos, algumas coisas assim, pagando absurdo. R$ 2.500, 30 horas trabalhadas mensais, umas coisas malucas, sabe? Não, sem dúvida. É isso aí. O CAL seria mais importante eu acho que mais ativo nessa luta poderia ser, né? Porque
Eu acho que as últimas gestões do Conselho de Arquitetura eu não me identifico muito, eu acho que eles não fizeram nada muito significativo assim pela profissão. Lembrando que o CAL é de 2010, né? Então, Sim, bem recente, né? Bem recente. Então, eu não vi muita gente reclama do Conselho, e o Conselho é muito rico, né? Eu acho que daria para a gente pensar umas outras maneiras de atuação do CAL, né? Eu fico feliz que, recentemente, na semana passada, ganhou uma chapa que eu me identifico mais. Eu ia perguntar se você tem uma parte, porque eu gostei dessa chapa, eu também me identifico, né? Que ele tem alguns pontos que nem liga com você, ele acho que escuta mais lados, e os anteriores parecia que ele não que não escutava, mas talvez não atuava no que ouvia da grande maioria dos arquitetos. Então você entra hoje nos perfis principais, redes sociais, você vê bastante reclamações. Então essa chapa eu vejo, por exemplo, eu até brinquei com uma das que foram, né, eu esqueci a palavra, que é eleito junto, mas enfim, que não tem a chapa e tem a pessoa que participa da chapa. Mas enfim, e eu falei assim, eu tenho um monte de sugestões para dar, eu acredito que muita gente tem. A pessoa, ela pegou, foi bem legal comigo, falou, sugestões é sempre bem-vinda, enquanto os outros parecia que eu não conseguia nem chegar próximo, entendeu? Eu acho que a gente teve uma coisa, a chapa que eu apoiei, etc, tal, uma chapa que foi formada predominantemente só por mulheres, né? Que era a chapa 1, porque o que acontece, né? Teve muita gente reclamando, etc. Mas a diversidade, pluralidade, não sei o quê. Só que o que acontece é que, assim, o CAL é um conselho que entram quando por exemplo, você tem 4, 5 chapas, né, participando, você tem que ter uma porcentagem mínima de 20%, etc., para conseguir entrar dentro do conselho, e o conselho é composto por uma porcentagem de cada chapa eleita. Sim. Então, quanto mais porcentagem mais votos a chapa tiver, mais conselheiros. Achei bem legal isso daí também. Daí, o que as mulheres se organizaram? Porque era predominantemente masculino o conselho, e elas falaram assim, as outras chapas já vão colocar a maioria de homem. Então, se a gente se organiza como mulher para querer chegar numa qualidade de gênero, não sei o que e tal, a gente vai conseguir. Então, eu achei uma estratégia muito inteligente delas, né? De fato, agora, o conselho tem mais mulher do que homem, sendo que a nossa profissão registrada no CAL é de maioria de mulheres, né? A maioria é de mulheres. Verdade. Então, eu acho que a arquitetura vai estar mais bem representada, né? Eu acho que para essa maioria que está registrada, eu achei que foi bem positivo, e dá uma chacoalhada também no conselho, sabe? Estava muito estagnado. Isso é verdade. E ele, por ser bem recente, tem poucas novidades nesse sentido, né? Então, acho que isso é importante pra caramba, pelo sentido, assim, trazer novidades, olha, eu tô aqui, eu tô fazendo alguma coisa, parecia que tava num linear, que não mudava, não acontecia nada, parecia que todo mundo tava pagando lá, né, a mensalidade, a anuidade, e não acontecia as coisas, né? Então, acho que talvez mude, talvez não mude, não sei como que é a resistência dentro de uma política, dentro de um conselho, né? Mas a gente espera que mude nesse sentido. Sem dúvida. O CREA é terrível. Ele em alguns episódios a gente tava brincando que enquanto a gente faz reclamação em rede social e responde em mensagem automática, ele liga no CREA e eles nem atendem. Então a gente está vendo vários extremos aí. Mas, bom, já que a gente estava falando um pouquinho sobre até a questão, né, docência e tal, eu queria ver sua visão dentro desses softwares que tem hoje, né, como o BIM, enfim, diversos renderizadores, formas de visualizações. O que você pensa nesse sentido? Eu quero aproveitar até o gancho, né, e comentar nessa parte de docência, complementando o que o Fernando falou, que a questão dos softwares. Hoje a gente vê que os arquitetos que estão sendo formados, não só os arquitetos como engenheiros, veem a arquitetura, né, como um glamour, igual você comentou, uma criação, se acha um artista e tudo mais. Eu acho que tem que achar, acho que tem que entender um pouco disso aí. Mas você acha que esqueceu um pouco do básico, da funcionalidade por questão do software?
por exemplo, muita facilidade de desenhar, projetar ali e, entregar alguma coisa para o cliente que talvez ele não soube captar, né? A criatividade e tudo mais ali. É polêmica essa sua pergunta. Não, fica tranquilo, eu sou especialista há 10 anos em BIM. Fica tranquilo, que do meu lado tem um monte de gente reclamar depois. Não, eu acho que tem. Não sei se eu entendi direito a provocação do Rafael, mas que se o software ele tirou um pouco da criatividade, é isso que você está falando? Isso mesmo. Tá. Eu acho que pelo contrário, né? Acho que quando a gente começou falando da questão lá do tempo de produção dentro da arquitetura, né, dentro dos projetos, até dentro da engenharia também, porque o BIM faz parte da engenharia, eu acho que é o contrário. Eu acho que ele dá mais, ele potencia, né, eu acho que nem todo mundo talvez tenha essa visão, mas do meu ponto de vista ele potencializa a criação, entendeu? Porque o seu tempo que você demora para, sei lá, mudar, se você tem alguma ideia para mudar de ideia no meio do percurso e tal, ele ajuda muito isso, né? Enfim, tipo, no AutoCAD a gente sabe, se a gente fica, desenha planta, corte, não sei o que, tem que ficar mudando cada desenho depois, etc. Isso aí é uma coisa meio que é um tempo perdido e, né, que você poderia estar pensando mais no projeto. Criando. Né, mas criando mais. Ainda mais quando você tem uma rede de colaboradores que também trabalham no BIM. Então aí fica o suprassumo, né, da produção. Né? Então acho que assim, inclusive faz você conseguir mexer com a indústria mesmo, pedir para fazer protótipo, você ganha mais tempo para investigação, né, para explorar melhor formalmente, tecnicamente, espacialmente. Eu acho que é o contrário, eu acho que o software ajuda muito, né? Eu acho completamente retrógrado, sério, quem vira e fica metendo pau em software eu acho que da tecnologia está aí para ajudar a gente, está ajudando em tudo. Né? Acho que ela prejudica para quem não é dominado por ela, entendeu? Acho que essa é a grande questão. Né? Se você me permite, até vou complementar. Né? Acho que o Marco não sabe, nem comentei isso com ele também. Vai fazer 11 anos que eu mexo com Revit, com BIM, né? E eu acho que o lado ruim da visão do BIM e de outros softwares que estão surgindo é o quesito de achar que ele faz por você. Eu acho que nenhum software no mundo, a não ser que exista um que leia a mente aí, ele vai fazer algo por... Né? Desliga pra gente, por favor, rapidinho. Bom, hora boa, toca o telefone. Acho que é sinal de alguma coisa. Mas eu estava falando que eu acredito nesse sentido, que quando a pessoa acha que o software vai fazer por você, que nem você falou, ela domina a pessoa e ela vai se perdendo. E também tem outro quesito que eu vejo no ponto de vista que eu tenho muito, né? Até pouco tempo atrás eu tinha uma escola voltado para cursos voltados para arquitetura, que é Revit, AutoCAD e tudo mais. Eu via que muita gente estava no processo errado. Por exemplo, o BIM, no meu ponto de vista, é você executar o projeto, testar o projeto antes dele ir para a situação real. E o desenho é isso, né? Você testar ele antes para depois levar para uma obra. Senão eu não teria arquitetura, não teria arquitetos. Então, muitos alunos fazem o quê? Eles pegam e entram achando que... Não que achando, mas ele acredita que sabe muita coisa e acaba elaborando um projeto mal executado. E esse projeto BIM vai indo para engenheiros, vai indo para corretores, vai indo com um preço agregado diferente. Então, o pessoal fala que o BIM, né, não é tudo aquilo por causa disso. Porque a gente precisa de uma cultura, de uma ideia, tudo formalizada e formatada, tanto com arquitetos, engenheiros, até com topógrafo, no meu ponto de vista. Então, é toda uma cadeia que precisa entrar, né, nessa roda, e não é todos que estão realmente estão no momento. Então, a gente está falando na parte de estudo, está entrando o BIM agora. O BIM, já faz 10 anos que eu mexo com o BIM, com o Revit especificamente. Então, a gente está engatinhando aí e estão falando que a partir do ano que vem, em obras públicas, vai ser obrigatório o BIM. A gente tem que
ver se é o momento certo. Eu acho que tem que ser obrigatório, mas eu acho que tem que ter um lado mais formalizado nesse sentido, porque tem muito escritório não aprendendo o BIM, aprendendo o Revit. O Revit é o quê? É um desenho, uma plataforma de desenho. O BIM, para mim, é uma metodologia. Que existe uma cadeia inteira e todos têm que entrar nessa cadeia para dar um resultado legal. Senão vai rodar, né? Vai continuar rodando essa história de que o BIM não é tudo isso, ele é um software que não dá resultado que a gente espera. Enfim, eu acredito nesse sentido. Não sei se você já ouviu falar nesse quesito também de alunos ou até de profissionais da área. Uhum. Eu acho que a sua visão ela é uma visão positiva, assim, né? Acho que é o caminho mesmo, né? Essa cadeia toda, todo mundo funcionando da mesma forma, essa engrenagem funcionando direito para projeto público. Eu acho que ele ajuda muito a evitar corrupção, se a gente for pensar, porque ele, né, é uma coisa bem mais inteligente, é um software mais inteligente. Então, acho que assim, eu concordo com você, eu estou alinhado com a sua visão. Eu acho que a grande diferença o problema que a gente está tendo, que eu acho que passa um pouco aquela história da reforma curricular que a gente estava falando. Sim. E a grande questão é que para você desenhar bem, você tem que saber o que você está desenhando. Tem que ter uma vivência, sentido, até de obra, né? De obra, sem dúvida, porque você tá construindo elementos, você não está desenhando linha. Sim. Né? Eu acho que é uma mudança de raciocínio que passa muito pela questão da faculdade, também da universidade, ou dos estágios, né? Ou das práticas profissionais durante a faculdade, porque no AutoCAD você fazia 2 linhas, era uma parede, uma linha era um revestimento, né? Agora você tem que saber qual que é o tamanho do bloco, né? Como que é esse bloco de concreto, ou como é que é... Enfim, é uma coisa de conhecimento que a faculdade, pelo que eu fico imaginando, utopicamente, assim, tal, seria, ter uns grandes canteiros de experimentação, entendeu? Que é como tem muitas faculdades, né, fora nem digo na Europa, na América do Sul tem também várias faculdades no Chile, no Uruguai, que tem essa questão do canteiro experimental, que sempre foi muito presente, né? Então, que é isso, a pessoa às vezes está no 3º, 4º ano e nunca viu como é que é uma parede em corte de verdade. Sabe o que é o reboco, o que é o tijolo, o que é o azulejo, qual a espessura de cada um. E isso é o que você constrói, é um raciocínio construtivo, que é complexo, né? Ele é muito complexo. Eu acho que do Revit também é isso que você comentou. O pessoal tem até um susto, né? Porque tá desenhando linhas, tá desenhando na mão. Aí do nada, que nem você comentou mesmo, ela tem que decidir qual que vai ser o acabamento daquela parede, qual que vai ser o elemento principal da estrutura. Então você começa a pensar em coisas que talvez um estudante, né, na iniciação dele, nunca parou para pensar. Então ele começa. Por isso que eu vejo muita gente criticando o BIM em si. E eu vejo desse lado, que acho que até falta de conhecimento da plataforma e a questão da profissão também, porque você precisa adquirir conhecimento para você elaborar projetos melhores, né, no meu ponto de vista. Por exemplo, eu quando fui no curso da arquitetura paulistana, eu abri a cabeça para diversas coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Então, esse lado técnico do profissional que executou aquele projeto e trazendo as informações, ele é um diferencial gigantesco. Eu hoje, todo mundo, até meus alunos aqui, eu pego e falo assim, olha, você tem que ir nesse curso, eu tento mandar todo mundo para vocês aí. Até o Rafael mesmo, que é engenheiro, ele não conhecia, eu falei, conhece daqui, isso daqui é importante. E comento por quê. Você comentou aí de protótipo e tudo mais. Eu tinha um engenheiro que trabalhava comigo, ele trabalhava muito em casa de alto padrão, ele tinha experiência com isso. Ele falou, Rafael, tinha coisa que a gente tinha que desenvolver uma peça, porque assim, talvez não tinha sido pensado, ou tinha sido pensado que alguma peça tinha que ser desenvolvida ali,
para encaixar no projeto. Então, assim, ele falava algumas coisas durante a obra, que a gente trabalhava com parte industrial, galpão industrial, que eu não conseguia enxergar na casa de alto padrão. Até eu ir numa casa de alto padrão, que ele tinha participado, ele falou, pô, Rafael, o proprietário me chamou para ir lá ver agora que finalizou, já está morando e tal, vamos lá. Falei, vamos. Chegou lá, assim, é outra visão. Aí ele falou, pô, Rafael, você lembra disso? Que eu te falei, pô, lembro. Então, é isso aqui, ó. Então, assim, umas coisas bestas, mas não é o básico que a gente vê todo dia. Então, acho que foi bem legal. Quando o Fernando falou, pô, a gente vai lá e entende como é que funciona, o arquiteto explica, o construtor explica, o engenheiro explica. Então, eu achei legal. Eu falei, pô, eu tenho que participar. Tá esperando a próxima turma já? Tô esperando, sou o primeiro inscrito lá na turma. Não, legal. Eu acho que é isso, a grande questão, mas daí eu não tenho a pretensão que todo mundo seja inquieto como a gente etc, entendeu? Eu acho que assim, qualquer profissão, arquitetura, engenharia, biologia, que a gente estava falando, qualquer coisa, cara, se você não vai cair de cabeça, sai explorando, é curioso, etc., você vai fazer o café com leite, ou arroz com feijão, entendeu? Eu acho que você pode fazer um arroz com feijão bem feito, é o que eu acho que não é ruim, exatamente. Que, aliás, a arquitetura paulistana tem bastante arroz com feijão bem feito, né? Eu acho que desses 7 anos que a gente visitou, tem bastante coisa muito parecida, bastante solução parecida, que é muito bem feita. Mas também tem uma limitação, né? Que não é só do escritório de arquitetura, né? Eu acho que é uma limitação de quem está promovendo aquilo, quem que é o cliente. Então, assim, é difícil, né, ter essa... Você tem que ser inquieto, você tem que ir atrás. Senão, tem que testar, né? Não ter medo de errar. Eu acho que o medo de errar, ele é uma coisa bem presente, assim, na arquitetura, viu? Eu acho que existe a arquitetura que é certa, vamos dizer assim, né? E quem faz alguma coisa um pouco mais diferente já sai um pouco desse... Eu estou falando da arquitetura paulistana, né? Porque eu não tenho conhecimento... Pode emendar nesse quesito aí, né, seguindo o raciocínio, de como que surgiu essa ideia da arquitetura paulistana, do curso? Foi você que elaborou, você que... Enfim, como começou isso daí? Começou... Eu era professor assistente lá na Escola da Cidade, 2011, 2012. E daí... E professor assistente tem uma regra lá que só pode ficar 2 anos, né? Porque tem que rotacionar, etc. E daí deu meus 2 anos, não tinha vaga de professor titular ainda, tal, para entrar. E daí eu tinha criado uma relação, um vínculo muito forte com as 2 primeiras turmas que eu tinha dado aula, assim, com os estudantes, né? Porque como eu era mais novo, as idades eram mais próximas do que a idade dos professores, né? Sim. Então, eu fiquei muito próximo dos estudantes e eu tava, putz, que droga, né? Vou parar de dar aula, assim. Tá chateado. Tava lá, meio reflexivo. Daí, eu fui trocar uma ideia com os alunos, né? E com alguma turma de alunos, assim, não todos, alguns que eu era mais próximo. E falei assim, pessoal, se eu organizar algum curso, alguma atividade, na verdade, eu falei, não era nem curso. Se eu organizar alguma atividade que, a gente sai no sábado de manhã, assim, vai visitar algumas obras e a gente fica lá trocando ideia sobre a obra, entendeu? Eu nem tinha na cabeça que era para levar o arquiteto que tinha feito o projeto, era mais uma coisa de continuar uma relação com os estudantes. Uma troca de informação entre vocês. Porque, eu, particularmente, eu gosto muito de estar próximo de pessoas muito mais novas, assim, porque a gente fica eternamente em constante reciclagem, assim, né? Do que ficar estagnado. De novo aparece.
Mas assim, eu digo mais próximo no sentido mesmo de não só dentro da sala de aula, de sair, de conversar, de entender a cultura da idade, sabe? Enfim, de tentar entender mesmo o que está acontecendo, né? Em determinada geração, assim, né? E daí eu falei isso, eu senti que tinha uma aceitação, né? Eu vi que tinha aí umas 20 pessoas, 20 estudantes que tinham curtido a ideia. E daí eu fui propor para a diretoria da escola da cidade. Eu falei, então, estou com uma proposta de curso, eu formatei uma proposta de visitas, etc. E daí, em diálogo com a escola da cidade, a gente chegou à conclusão que seria legal levar o arquiteto ou o arquiteto que tinha feito o projeto junto, né? Então, isso foi uma decisão muito legal, assim, sabe? Eu acho que é um diferencial de vocês nesse sentido. É o diferencial. Eu acho que daí, com o tempo, eu fui convidando, tipo, a casa do Acaiaba, o Hélio Oca foi junto, daí a casa não sei o quê, daí o engenheiro vai junto, daí a paisagista vai junto, daí a artista plástica vai junto. Enfim, daí eu comecei a aperfeiçoar essas visitas. Né? Sim. Entendendo que a arquitetura tem muita gente que faz parte do projeto, não só o arquiteto, né? Tem muitos profissionais aí que participam. E daí foi isso, foi meio um pouco essa ideia. E a origem dela veio bastante de umas visitas que eu fazia em Barcelona, quando eu fiz a pós-graduação lá de 2007 a 2009. A gente tinha umas visitas, só que Barcelona é tão interessante a cultura urbanística que eles têm, que as visitas elas não eram por projeto de arquitetura, era por planos urbanos, por bairros, assim. Nossa, que legal. Era uma outra escala, assim, era bem interessante, porque, não sei se quem está ouvindo ou vocês conhecem bem Barcelona, assim, o plano urbano, mas eles têm uma coisa agressiva de urbanismo. O urbanismo, eles vão... Eu conheço assim por estudo, não conheço de repente pelo Google, mas pessoalmente ainda não conheço. Não, eles têm umas coragens, assim, de demolir 6 quadras de prédio perto do centro histórico para fazer uma intervenção urbanística, entendeu? É tipo uma coisa que é enraizada a cultura do urbanismo lá, né? Do desenho da rua, do espaço público, né? Até uma dúvida em cima disso, essa vontade, assim, vamos dizer, de transformar, de demolir e tudo mais, vem da participação público-privada? É público ou é uma empresa privada? Você chegou a ver alguma coisa assim? Não, é tudo público lá. Lá é bem forte, né? O poder público lá é muito forte. Eles têm uma secretaria inclusive agora tem uma secretaria que é de urbanismo e meio ambiente, né? Eles estão fazendo... É muito interessante, vale a pena procurar. A prefeita de Barcelona é incrível, é uma mulher incrível. E ela tem uma secretária que, inclusive, a gente do IAB trouxe ela no final do ano passado para cá, para dar uma palestra. E a cidade é efervescente, assim, urbanisticamente. E é o poder público que tá atuando, sempre atuou. Obviamente, tem parceria com o público-privada, tem, né? Tanto que tem... Nessa intervenção que eu estava comentando, que eles demoliram, perto do centro, é o bairro do Raval, eles fizeram uma rambla nova, um espaço gigante novo, e tem um hotel do lado, etc. Então, assim, é articulado tudo, né? As coisas funcionam bem lá, né? Eles já têm uma cultura de... Você acha que no Brasil falta muito para isso? Eu acho que, na verdade, só falta vontade política, né? Vontade política. Porque assim, por exemplo, o projeto da passarela do aeroporto de Congonhas, que a gente fez pelo escritório aqui, a gente se articulou como sociedade civil, a gente formou uma comissão, que é uma associação dos amigos da passarela, e a gente, com uma advogada, etc., a gente redigiu um termo de cooperação, de doação e tal, para doar o projeto e a obra para a cidade, né? A gente se esbarrou bastante numa burocracia jurídica, que demorou um pouco, mas que eu acho que é só uma questão de ajuste, entendeu? Acho que
Uma despolitização, uma coisa as coisas. Eu acho que a visão de tipo, o Estado tem que ser mínimo, não sei o que, eu não acredito, porque não funciona mesmo, sabe, do meu ponto de vista. Porque, assim, é importante o Estado estar lá regulando, porque senão a iniciativa privada faz de qualquer jeito também, entendeu? Acho que tem que ter alguma coisa... diretriz. Assim, a gente, por exemplo, estava na maior das intenções, tinha um monte de gente boa, técnica, participando, mas às vezes pode ter gente que não tem, entendeu? Pode ter gente que vem meio sem muita experiência, ou sem juntar as pessoas certas, e pode ou fazer... com interesses diferentes, né? Interesses diferentes, etc. Então, assim, é importante o Estado estar lá e regular tudo isso. Eu acho que a gente pode aperfeiçoar essa questão, né, uma pergunta que até gerou várias vezes aqui, que é bom saber sua opinião. O pessoal falou, alguns que tiveram experiências de fora do país, eles citaram que a arquitetura brasileira é uma das melhores do mundo e que o brasileiro se vira em qualquer lugar. Você acredita nisso também? Se vira em qualquer lugar, mas eu não sei se é por causa da arquitetura, né? Se vira em qualquer lugar culturalmente, né? Acho que a gente tem essa sabedoria. Eu acho que é uma baita de uma sabedoria nossa de saber lidar com diversas situações, seja no meio acadêmico, seja no meio profissional, seja no meio social, né? O brasileiro a gente é muito bom nisso, né? As pessoas têm um deslumbramento com a nossa cultura, com a nossa sociedade, e foi justamente por isso que a nossa arquitetura moderna, principalmente, ficou tão conhecida, né? Porque a forma que a gente interpretou a arquitetura moderna, né, Le Corbusier, o Frank Lloyd Wright nos Estados Unidos, etc., foi de uma maneira muito mais interessante do que a deles, né? Acho que de incorporar esses elementos culturais ali na Bomardi, trazendo um monte de coisa nova da cultura brasileira, o próprio meu avô, Paulo Mendes da Rocha, o Niemeyer, com os desenhos mais livres, Lúcio Costa, Reidi, enfim, a gente tem tipo, uma infinidade de experiências gigantescas, né? O Sérgio Bernardes, que é pouco conhecido, acho que agora ficou um pouco mais por conta do documentário, enfim. A nossa arquitetura ela é muito legal. Eu acho que a arquitetura contemporânea brasileira está precisando, talvez, de um chacoalhão, e eu me coloco dentro desse pote aí para chacoalhar, porque não sei se só a brasileira, mas eu acho que talvez a arquitetura no mundo todo precise de um chacoalhão, porque as referências começaram a ficar muito as mesmas, né? Com essa... Está sendo tudo do mesmo pote, né? Vamos dizer assim. O fácil acesso às informações, ao projeto, referência, eu acho que acabou deixando tudo um pouco meio horizontal, assim, sabe? E... Enfim, eu acho que com tudo, não só na arquitetura, né? Eu acho que no mundo mais estético em geral. Assim. Isso também, a visão sua da arquitetura do futuro, o que você pensa? Brasileira, mundo, que você acredita que tem muita coisa para se criar ainda nesse sentido? A gente, na arquitetura modernista, é um modelo. A gente está vendo aí bioconstrução surgindo com força. Aí o Duque falou também de alguns quesitos de a permacultura. Enfim, eu não sei até onde a gente pode avançar nesse sentido. E qual que é o seu pensamento referente a isso? Eu, ultimamente, 2 anos para cá e um pouco mais até, eu não vejo outro caminho que não seja esse caminho que eu comentei lá no começo, que é o caminho da gente lidar com o meio ambiente, assim, com os recursos naturais, etc., da gente saber usar melhor eles, né? Inclusive, eu acho que a arquitetura ela já não é mais aquilo que a gente faz hoje em dia. Não é mais. Eu acho que é quase uma mudança paradigmática, assim, sabe? Uma mudança de conceito geral, de falar assim, radicalizando a opinião aqui, só para exemplificar. Assim, alguém vem reformar um apartamento, tipo, você fala, não vou demolir nada, não vou gerar resíduo, entendeu? Sim. Ou você muda o seu comportamento, né, e aceita que o mundo não
precisa mais da sua vaidade de você querer tal banheiro de tal jeito, ou não sei o que lá, ou a gente não vai longe, cara. Ou existe, ou o que pode acontecer, uma política pública decente de uso dos resíduos da construção, etc. Porque, assim, hoje em dia é tudo descartado da pior maneira possível, entendeu? Então, enquanto não tem esse mapeamento, essa alta tecnologia para lidar com essas coisas, eu acho que é quase, quase, tipo, radicalmente assim, para de fazer, entendeu? Porque não tem o que fazer. É tipo, para de comprar, para de consumir, é um pouco isso, sabe? Uma coisa simples que a gente vê aqui, o pessoal não faz, você descartou algum entulho numa caçamba e tudo mais. Uma coisa simples é solicitar o CTR. Você solicita, ele vai ter lá um certificado de transporte e tudo mais de resíduos, e aquele certificado está constando que ele descarta em um local adequado, alguma coisa assim. Porque fora isso, o cara pode estar pegando aquilo ali e jogando num terreno onde ele quiser, né? Mas eu acho que mesmo com certificado, Rafael, ainda tem bastante... Tem. Só você ver a questão das madeiras ilegais lá na Amazônia, entendeu? O pessoal inventa certificado, entendeu? Sim. Eu acho que tem... E é isso, estão desmatando o Pantanal inteiro, queimando o Pantanal inteiro, a Amazônia inteira, para colocar uma coisa pouquíssimo produtiva e pouquíssimo rentável, que é gado, né, e pecuária. Mas assim, alguns pensamentos pontuais até, né? Por exemplo, o pessoal não pensa até no CTE. Pô, será que o cara que eu tô mandando esse entulho fora tá descartando no local correto? Ele tem certificado de trabalho, ele tem... Então, assim, o básico do básico ali, se cada um começa a olhar isso aí, as coisas começam já a melhorar, pelo menos regional, vamos dizer. Não, sem dúvida. Só complementar, Fernando, isso que a Rafa falou, não, essa questão que a gente está num momento que, assim, é o básico que a gente precisa. Se você pega os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, os ODS, que é para 2030, que foi feito há 4 anos atrás, você vê que é o básico, que é assim, acabar com a miséria, equidade de gênero, acesso à eletricidade, acesso a saneamento básico, entendeu? Tipo, o que a gente precisa para um objetivo de desenvolvimento sustentável é nada mais do que fazer o básico, entendeu? De dar oportunidade para todo mundo, etc. Só que a gente é difícil, o mercado não lida, o mercado retrógrado, né? Porque eu não generalizo, porque tem muita gente que está fazendo muita coisa bacana, tentando sair um pouco dessa bola de neve aí que está destruindo um pouco o meio ambiente, né? Enfim, eu nem vou falar dos Estados Unidos e da China, que, são os maiores de todos, né? Eu acho que os Estados Unidos, é impressionante, assim, a negação deles com esse descaso todo, né? Enfim, então, eu acho que, assim, faz o mínimo. Faz o mínimo, mas é isso. Mas daí, eu acho que o julgamento, que é aí que eu acho que é a discussão que eu não gosto de entrar, é o julgamento individual, entendeu? A pessoa fala assim, eu estou reciclando as coisas da minha obra, eu não tenho carro e não sei o que, eu estou fazendo... Você está fazendo o mínimo, entendeu? Acho que... Então, assim, eu, por exemplo, não tenho carro e ando de bicicleta aqui em São Paulo. Então, não tenho carro, de bicicleta, ando de transporte público, etc. Eu acho horrível você virar para uma pessoa e falar assim, tá vendo você com esse carro aí, não sei o quê, porque não vai levar a lugar nenhum, entendeu? É um indivíduo... Né? Não, são dois indivíduos se matando enquanto a política pública ou o mercado não está fazendo nada, entendeu? Sim. Então, assim, beleza, o mercado está dando risada da gente se matando. É isso. Eu até ia entrar num contexto, aquela hora que eu ia começar a falar, é que a gente trouxe um convidado que trabalha com urbanismo, né, na prefeitura aqui de Sorocaba. E para mim ficou muito claro que em todos, né, todo o território brasileiro,
não se planeja e não se planeja a longo prazo. Então, hoje nada é planejado em 3, 4 anos, que é o mandato de um prefeito, ou um governador, ou até um presidente, e também não se planeja a longo data, que a gente está falando de 10 anos, que o país... Eu acho que acredito que o Brasil precisa se planejar 10 anos do tamanho que ele é, no mínimo. Então, entra nesse quesito que é o mínimo a se fazer, né? Eu acho que falta isso, né? Falta planejamento atual e planejamento futuro nesse sentido. Hoje só tá apagando fogo. Eu concordo, é isso. E, bom, só o último contexto aí, você acredita que a questão do concreto no Brasil atrapalha muito nisso? Como que você vê a questão da obra mais seca, né? As obras secas que estão surgindo, até a própria madeira que você citou aí? Eu acho que, enfim, quando eu vejo escritórios de arquitetura fazendo só aquela casa inteira de concreto, eu já acho que a pessoa está completamente desconectada com tudo, assim, sabe? É quase como se você fosse num jogo de futebol de terno e gravata, entendeu? É isso. É tipo um pensamento muito ultrapassado, assim, de não querer entender de fato as nossas preocupações atuais, né? Tem necessidade, né? Eu acho que assim, porque o concreto, se você for ver, o concreto armado, ele é um dos maiores poluidores do mundo, entendeu? Ele fica, sei lá, tá em terceiro lugar, eu acho que dentro na cadeia toda, sabe? Ele perde para coisa de avião, entendeu? Mas assim, o concreto armado ele é muito poluente, né? Muito prejudicial. E, enfim, mas ao mesmo tempo ele é cultural, né? A nossa arquitetura tá aí, presente, etc. Os nossos patrimônios modernos todos são massivamente com concreto armado, e a gente vai ter que começar a proteger esses patrimônios, porque o concreto armado tem vida útil, a gente sabe, e está começando a aparecer tudo agora, né? Todos os problemas da década de 50, 60 de concreto armado estão aparecendo agora. Você vê a FAUSP, né, que foi inteira remendada, porque a gente também ainda não tem conhecimento de fazer esse tipo de restauro, como é que faz, como é que lida. Então, acho que assim, eu sou da filosofia que o concreto armado já teve o seu momento, e eu acho que ele tem que ser usado com inteligência hoje em dia, né? Fazer fundação, obviamente, ainda vai fazer concreto armado, etc., né? Mas eu acho que a gente pode dar uma repensada, a gente é criativo, sabe? O pessoal usava concreto armado naquela época porque era o material mais tecnológico que existia para fazer formas, vãos grandes, né? Então, assim, hoje em dia a gente já tem 1 milhão de outros materiais. É verdade. Precisa ficar viúva do concreto armado. Metálicas, né? Fundação metálica, alguma coisa assim, lógico. Tem a produção do aço e tal, mas eu acho que isso é uma das coisas que a gente falou no começo aqui, talvez. Falta normatização para ser empregado no mercado brasileiro. Até informação também, em alguns casos, né? Que nem você falou, entra na faculdade que se fala... Acho que, pelo menos eu sou formado há 5 anos, eu tive pouco contato com aço, a questão da madeira, eu tive praticamente zero. Fui conhecer madeira de verdade, assim, principalmente no seu curso, que a gente foi conhecer lá, Vila... Fugiu da memória? Itaguaí? Então, exatamente. Vila Itaguaí, né? Então, eu fui conhecer de verdade o potencial da madeira lá. Então, você vê que eu estou ainda no começo, mas tem gente que nem se tocou ainda. Às vezes entra na questão, madeira, mas madeira não é desmatamento, faz uma ligação direta com isso e acaba dando uma desculpa nesse sentido que não se deve usar, ou até o próprio steel frame que está vindo aí, enfim, tem outros quesitos, né? Não tem mesmo. Putz, sério, eu acho que se a gente começar, é um outro episódio, que nem a gente falou, né? Mas, tem diversas universidades, diversos laboratórios aí que estão pesquisando, tipo, fibra do bambu, fibra de tal coisa, entendeu? E é isso, tem
impressão de casa em 3D já. É verdade. Então, acho que assim, tá em Adobe, com barro, entendeu? Tem 1 milhão de... E, bom, vamos concluir falando um pouquinho do seu escritório, né? Que a gente falou tão pouco. Qual que é o seu principal foco? Ou não tem um foco assim em si? É construção residencial, pública? Então, eu acho que assim como qualquer escritório jovem de arquitetura, recente, na minha história tem 8 anos, mais ou menos, qualquer escritório meio que vai fazendo o que aparece, eu acho que um pouco, né? Por exemplo, eu tenho muito interesse em fazer obra pública, tenho muito interesse em fazer projeto de escola, enfim, tem alguns temas que me interessam mais, mas infelizmente eu acho que a gente tem uma deficiência na profissão, que é a gente sempre fazer isso, sabe? Tipo, não ter um tema para fazer. Você acaba, às vezes, ficando um pouco meio... A gente ainda é meio refém da questão das grandes obras institucionais, né? Foi assim que os nossos mais famosos arquitetos e arquitetas ficaram reconhecidos, né? Então, assim, a Lina fazendo o SESC, fazendo o MASP, fazendo o Teatro de Salvador, o Museu de Salvador. Né, de uma cidade. Exatamente. Então, assim, a gente tem esse sonho ainda, só que, assim, a cidade não é construída disso. A cidade é construída de apartamento, de residência, de comércio, de serviço, de espaço público, né? Então, de infraestrutura urbana mesmo, reorganização de favela, etc. Então, eu acho que a gente ainda, meio que quem sai da faculdade também sonha em fazer um SESC, sabe? É o grande sonho do arquiteto, né? Mas assim, putz, eu acho que esquece, sabe? Não tem espaço para todo mundo fazer SESC, tem espaço para todo mundo construir a cidade real, né? Eu acho que está tendo um movimento um pouco disso recentemente, né? Você vê escritórios de arquitetura já construindo bastante edifício residencial, edifício comercial, né? O edifício comercial sempre teve, né? Eu acho que sempre foi... A arquitetura corporativa, ela sempre foi mais unida do que a arquitetura residencial, não sei o quê, né? Então, a Berrini inteira é construída por Botti Ruban, a Flávio Gasperini, sabe? Essa galera do corporativão, assim, né? E o residencial ficou muito escanteado, né? Eu vejo uma mudança hoje em dia, mas, sinceramente, eu acho que se eu tivesse que responder mais objetivamente aqui para vocês não sobre o que eu faço, mas o que eu gostaria de fazer era sair um pouco dessa demanda que chega, que eu tenho que ficar suprindo ela, de fazer reforma, de fazer coisa, e agir ativamente dentro dessa questão das mudanças climáticas, da crise climática, desses objetivos de desenvolvimento sustentável de 2030 e tal, que eu acho que é onde a gente pode atuar com mais impacto social, sabe? Eu também concordo com esse ponto de vista. E daí também emendo acho que a última pergunta, se o Rafael não tiver aí. Como que você vê a questão dos concursos para a arquitetura? Você acha que hoje está no sentido muito comercial, que é um interesse para atender o comércio, ou você vê que é uma grande plataforma para fazer isso que você gostaria de fazer, né? Uma questão social, uma questão até pública mesmo, né? Questões para atender o básico, voltando naquilo que a gente estava falando. Eu não sei, eu acho que eu tenho uma opinião até meio ambígua, assim, porque eu sei das importâncias dos concursos, né? Eu, particularmente, não faço tanto concurso no escritório porque eu, ainda bem, sempre tenho trabalho, então, assim, a minha vida, a minha rotina, meu dia a dia, ele consome um pouco a possibilidade de fazer concurso, né? Enfim, não que eu faça, tipo, sempre projetos
que é para sair em revista, não sei o que. Às vezes eu faço um monte de coisa que é para girar o caixa do escritório, entendeu? Acho que é isso, né? A arquitetura ainda é uma profissão muito privilegiada, né? Então, né? Acho que as pessoas que têm escritório normalmente são pessoas mais privilegiadas, assim, né? Que conseguem ter um sucesso, etc. Então, a minha opinião é meio ambígua, porque o concurso ele dá uma oportunidade para gente que não tem tanto acesso, né? Não tem tanto privilégio assim de participar e conseguir se alavancar dentro da profissão. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ele é são muito poucos e acaba privilegiando ainda mais quem já tem a estrutura para fazer, entendeu? Então, você vê quem ganha os concursos de arquitetura, normalmente são as mesmas pessoas, né, os mesmos escritórios. Eu não acho que é uma coisa tão estruturada, né? Eu acho que poderia ter uma política pública de realmente tudo ter que ter concurso, né? Tudo, qualquer coisa. Foi construir qualquer, sei lá, mobiliário urbano, qualquer coisa, tudo tem que ter concurso. Acho que até mais a participação da população nesse sentido também, né? Também, eu acho que tem a coisa também de você categorizar o concurso, sabe? Esse concurso é para recém-formado, esse concurso é para quem já tem tantos anos de experiência, porque daí pelo menos você vai criando porque assim, às vezes ganha concurso gente que não tem experiência para fazer determinado projeto, ou ganha concurso pequenininho, quando está uma puta crise no campo da arquitetura, todos os escritórios grandes começam a participar de concurso. Daí você vê uns escritórios gigantes ganhando um concurso pequeno entendeu? Porque teve tempo para fazer e tem uma equipe boa, tem o cara que faz aquele render ultra realista e que não ganha o júri, entendeu? Que às vezes a imagem, né, a estampa manda mais do que até a própria técnica, né? Sem dúvida, né? Acho que hoje em dia bastante. Talvez a gente esteja passando por uma reflexão já sobre isso, né? Sobre a questão da imagem e tal. Mas eu acho que ainda ela é bastante decisiva, né? Na hora dos concursos aí. Quer completar alguma coisa? Acho que foi. Quer completar uma coisa, Marco, que você acha que faltou aqui na nossa conversa? Algum recado que você queira dar? Fica à vontade. Não, acho que, enfim, a gente está num momento super difícil aí, né, de pandemia, etc. Eu fico feliz que vocês estejam organizando isso e fazendo, enfim, colocando a cabeça para continuar funcionando, porque é difícil mesmo, né? Eu acho que passar por uma pandemia que nunca ninguém passou, né? Pelo menos que a gente conhece, assim, convive. E, não sei, agradecer o convite de você mais uma vez, foi bem legal. A gente consegue organizar um presencial aí no futuro. A gente está com os planos aí, vamos ver. Não sei se você tem interesse, mas a ideia Vamos lá, eu acho que... e tem a coisa da arquitetura paulistana, espero que ano que vem, pelo menos no segundo semestre, a gente consiga retomar as visitas, né? E, enfim, que a gente consiga retomar tudo, na verdade, né? Não só a arquitetura paulistana, mas normalizar. Exatamente. Bom, então aqui fica nosso muito obrigado, tá, Marco, por esse tempo, quase 1h30 aí para mais. E, cara, a gente agradece até por contribuir com essas informações. Tem muita gente que não tem conhecimento prévio, nem mesmo fazendo arquitetura. Então, acho que todo pensamento é válido, até a questão a gente começa a avaliar pensamentos se a gente mesmo acredita naquilo ali. Então, acho que é interessante refletir, né, na arquitetura, na vida, acho que em tudo é importante. Então, na profissão em si, qualquer profissão que esteja aí, até a gente falando, o dia do médico foi esses dias aí, imagine, né, a gente reclamando da arquitetura, imagine a profissão de médico, né, de medicina em si, entre outras profissões que estão desvalorizadas. Se eu pudesse, né, eu queria tentar valorizar todos, mas a gente tem que pegar o que está no nosso alcance, né? Então a gente está fazendo em loco com esse pensamento, valorização da profissão, não só de arquitetura, mas de outros, né? E entre outras questões que a gente quer abordar aqui, não só arquitetura, não só construção, não só engenharia, questões burocráticas, questões de sistema público, privado, enfim,
Não sei se a gente vai chegar lá, mas você conseguiu dar uma introdução dentro dessa história, que eu acho que é muito importante para isso. Pô, legal, fico feliz aí de ter colaborado com vocês. E, bom, vou acompanhar, fico acompanhando aqui Perfeito. escutando. Então, quer encerrar? Desejo sorte aí pra vocês. Então, vamos dar um tchauzinho para a câmera ali. Tchau, tchau para vocês. Até o próximo episódio.